Meu nome é Edmilson Canci e esse é o curso de Comunicação de Resultados para Políticos da Viax Educação. Esta é a aula de introdução, a aula de número 1, que tem como tema oratória. Antes de nós falarmos o quanto oratória é fundamental para você que é candidato e quer se eleger nas eleições, vamos falar um pouco de política. Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos tiveram que fazer escolhas. E fazer escolhas é uma atitude política. Por exemplo, se você acorda de manhã e escolhe levantar, caminhar, ir para a vida, trabalhar, isso é uma atitude política, uma escolha. Se você fizer a escolha de ficar deitado na cama, em casa e não sair para a vida, é outra atitude política. De alguma maneira, você está fazendo uma escolha, seja levantando da sua cama ou ficando nela. E política é isso, escolher alguma coisa. Muitas pessoas falam que não gostam de política. Na verdade, elas nem têm consciência, muitas vezes, que o fato de ter essa postura é uma escolha e já estão exercendo o seu papel de política. Na verdade, o que a maioria das pessoas não gostam quando dizem isso é de politicagem, que é outra coisa, é o contrário do que é política. Desde os primórdios da humanidade, existem dois tipos de políticos, em qualquer modelo de governo, tanto na época dos impérios, dos reis, das rainhas, quanto hoje nas modalidades de governo democráticas, presidenciais e que estão se revolucionando cada vez mais. As máscaras estão caindo. Existe um tipo de político que são os políticos ruins. São pessoas que representam interesses em favor de si mesmo, em favor de pequenos grupos, de elites dominantes, de grupos corporativos. Geralmente, essas pessoas são corruptas, desonestas e se apropriam dos recursos públicos como se esse dinheiro fosse seu. São políticos que não prestam, fazem politicagem. Por isso, as pessoas estão rejeitando cada vez mais. O mundo de hoje não aceita mais esse modelo de político. Um outro modelo são os políticos que entendem que ser político é se colocar a serviço. Ser político é uma missão de se colocar a serviço dos interesses da maioria. E aí está toda a diferença. Analise dos políticos que você conhece e pense, você que é candidato às eleições, em qual dos dois grupos você se enquadra? Qual o seu perfil? Geralmente, os políticos que assumem isso como missão de colocar-se a serviço dos interesses da maioria para fazer o mundo ser um lugar melhor de se viver, são pessoas mais éticas, mais corretas, mais honestas e que realmente se dedicam para fazer com que o mundo seja melhor para o maior número possível de pessoas. E administram os bens e recursos públicos em vista do cidadão, do eleitor. Depois de falar um pouco sobre o que é política e os estilos que existem de político, nós queremos deixar muito claro que o curso de Comunicação de Resultados para Políticos da Viax Educação tem como missão, além de formar políticos habilidosos, capazes de cativar e convencer as pessoas, de eleger e de ganhar um ótimo resultado nas eleições, que façam parte desse segundo grupo, um grupo que assume a política com amor, com paixão, que assume a política como uma missão de servir os interesses da maioria. Para que você conquiste isso, a oratória é fundamental. Começou com os filósofos da Grécia, Platão, Aristóteles e muitos outros. Eles usavam a voz, a fala, o discurso, a retórica, a habilidade de contar histórias, de utilizar a voz, o olhar, a expressão corporal para encantar as pessoas. Desde lá e até hoje, mesmo com todos os aparatos e recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição, como a televisão, o rádio, a internet, as mídias sociais digitais e muito mais, a habilidade de falar bem, ela é fundamental para quem quer ser um candidato que tem um potencial maior de se eleger nas eleições. Dicas simples, como abrir a boca,
mexer os lábios, desencostar os dentes, olhar dentro do olho do eleitor, são grandes diferenciais de performance na hora de você estar fazendo o seu discurso, seja ele presencial para pequenos grupos de pessoas, seja ele para grandes grupos ou ainda para programas de rádio, televisão ou até mesmo no horário político gratuito, ou em divulgação de quem você é e dos seus trabalhos através de meios de comunicação veiculados na internet, como YouTube, Facebook, Twitter ou outros, e onde você utilize a imagem, a sua voz para cativar e convencer as pessoas. O primeiro passo para você estar habilitado a ser um candidato que faça diferença e que realmente tenha habilidades e condições técnicas de persuadir e cativar e convencer as pessoas é ser um excelente orador. Todos os bons oradores determinam os rumos da trajetória da humanidade. Se você fizer uma análise na história de todas as pessoas que mudaram os rumos da história da humanidade, no meio político, no meio empresarial, no meio religioso, em qualquer meio, essas pessoas tinham uma habilidade tremenda de comunicação através da sua voz, do seu olhar e da sua imagem. Quer cativar, quer convencer, quer determinar o resultado através da sua habilidade de ser um bom orador? Aí vai uma grande dica. Sempre que você for se comunicar em público com as outras pessoas, escolha qual a emoção fundamental que você quer passar. Quando você tem uma performance escolhendo essa emoção, você determina a reação do público, da plateia, do outro, dos eleitores. Vou citar um exemplo prático de como isso acontece. Você já foi no circo? Lá no circo nós encontramos vários personagens. Um deles é o palhaço. O palhaço escolhe uma emoção primordial, que é passar para as pessoas a alegria, através de todas as suas apresentações, das piadas, da brincadeira, da interatividade. Quando o palhaço se apresenta no circo, como o público reage? Como a massa reage? As pessoas ficam estressadas? Riem? Ficam rabugentas? De forma nenhuma. Quem determina que a maior parte do público ria e ria muito e sente-se feliz é o palhaço, porque ele escolhe a emoção fundamental para cativar e convencer as pessoas. Ou seja, se você quer ser um excelente orador capaz de determinar a reação do público e da plateia, não fale qualquer coisa e de qualquer maneira. Escolha uma emoção fundamental e utilize todas as estratégias possíveis para que o seu discurso seja altamente persuasivo. Agora, se você quer descobrir muitas outras dicas de como ser um excelente orador, acesse aí no nosso site o material de apoio, onde estão disponíveis textos informativos, exercícios e também áudios para você entender como pode desenvolver mais habilidade de oratória e obter condições de ter resultados maravilhosos nessas eleições. Se você acredita que não é um bom comunicador, que tem dificuldade com a voz, com a pronúncia, com a dicção, nós mesmos, a Viax Educação, oferece na modalidade presencial ou à distância pela internet um curso de oratória prático, barato, acessível e que você pode aprender muitas coisas para se tornar um excelente orador, um comunicador eficaz e um candidato com condições perfeitas de obter resultados maravilhosos nas próximas eleições. Próxima aula vai falar sobre interpretação. O candidato que se elege é um personagem e ele interpreta alguém que tem autoestima, autoconfiança e acredita ser capaz de representar os interesses da maioria. Quem não se elege é quem não está qualificado para isso. Você quer aprender como interpretar o personagem que vai vencer nas eleições? Fique ligado e acompanhe daqui a pouco a aula de número 2 do curso de Comunicação de Resultados para Políticos da Viax Educação. Um grande abraço e até lá!